no dia de hoje nós vamos conversar com o candidato Tarso Genro. É importante dizer que todos os candidatos que estão sendo convidados a participar desse evento recebem o mesmo rol de perguntas e têm o mesmo tempo para responder aos questionamentos. Nós já realizamos esse evento desde 2002. Estamos indo para a 4ª edição do evento. Nessas conversas com os candidatos, procuramos abordar temas de caráter de política de Estado, os quais são objeto de análise da nossa atividade e têm relação direta com a vida do cidadão. Entendemos que essa é uma oportunidade única de um debate qualificado a partir das informações trazidas dos nossos trabalhos de auditoria. Gostaria de saudar a presença do colega Gilmar Roberto Silva, aqui representando o ASTEC, presidente em exercício da ASTEC, o colega Mauri Perusso, presidente da FENASTC, o nosso presidente César Miola, destacar a presença do conselheiro Marco Peixoto também, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Dr. Geraldo Takamine. É importante citar a presença do secretário da Fazenda, nosso colega, o auditor externo, Edito Nolier, associado do SEAP, da secretária da Assessoria Superior do Governador, Mário Perusso, do secretário do Gabinete de Prefeitos, Jorge Branco, e do coordenador do Programa de Governo, o Marcelo Daneres. Muito obrigado pela presença de todos. Não podemos deixar de destacar também a presença da nossa coordenação geral aqui, saudando o colega Valtuir, o colega Sandro Borba e o colega Léo Richter. Eu gostaria de passar a palavra ao presidente César Miola, que vai fazer uma saudação aqui ao nosso convidado. Excelentíssimo senhor governador do Estado, Tarso Genro, minha saudação a Vossa Excelência, a saudação ao presidente do Centro dos Auditores Públicos Externos, José Martins, ao presidente em exercício da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas, colegas da administração da Casa, o conselheiro Marco Peixoto, nosso segundo vice-presidente, procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Costa da Camino. Quero saudar os secretários e todos os assessores do senhor governador que se encontram aqui presentes, cumprimentando o secretário da Fazenda, nosso colega Odir Tonolier, também o presidente da Federação Nacional das Entidades, da entidade que congrega os servidores do Tribunal de Contas, do FENASTC, a Mauri Perusso, colegas da administração da Casa, colegas do Tribunal de Contas, do Corpo Técnico, oficiais de controle externo, assessores, adidos, senhoras e senhores. Rapidamente, me manifesto neste momento para desejar as boas-vindas ao senhor governador Tarso Genro, ao senhor que é sempre muito bem-vindo na nossa casa. E recordo, esteve aqui em 2010 para realizar um encontro nesses mesmos moldes. Eu era então vice-presidente, o presidente do Tribunal de Contas era o conselheiro João Osório, e ao recebê-lo aqui tivemos a oportunidade não só de ouvi-lo, mas também de debater acerca de questões muito relevantes da perspectiva da atuação do Tribunal de Contas. E após a investidura de Vossa Excelência na chefia do Governo do Estado, Poder Executivo Gaúcho, podemos estreitar essas nossas relações que dizíamos há pouco, de caráter republicano, que se notabilizam por um respeito recíproco, uma elevada consideração e uma expressão autêntica de que os poderes e órgãos de Estado podem e devem se relacionar exatamente com sentido de altivez e, ao mesmo tempo, de colaboração. E é o que tem marcado a relação do Tribunal de Contas com a administração estadual e, eu ousaria dizer, vice-versa. É uma relação
também de colaboração, de compreensão, de apoio recíproco na medida das nossas atribuições e das nossas competências, e gostaria aqui de público, o governador Tarso Genro, de registrar exatamente esses aspectos ao longo desse período em que estou exercendo a presidência do Tribunal de Contas. Vossa Excelência, no Governo do Estado, com toda a sua equipe, temos testemunhado essa preocupação, esse comprometimento no sentido de propiciar que, no particular, o Tribunal de Contas possa bem desempenhar a sua missão constitucional, de exercer a fiscalização em relação aos poderes e órgãos da administração do Estado, dos 497 municípios, dando assim cumprimento àquele significativo, expressivo conjunto de competências previstas na Constituição. Então, desejo a Vossa Excelência boas-vindas. Estamos recebendo o candidato Tarso Genro, mas estamos recebendo, sobretudo, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, que muito honra com a sua visita a esta casa, e esperamos que tenhamos um espaço muito produtivo, muito propício de diálogo, de conversação e de aperfeiçoamento também, nesse momento, das nossas relações institucionais. Muito obrigado. Importante dizer que o candidato Tarso Genro representa a coligação Unidade Popular do Rio Grande, formado pelos partidos PT, PTB, PCdoB, PPL, PTC, PR e PROS. Antes dos questionamentos, é importante, na verdade, nós vamos relembrar um pouco da trajetória política e acadêmica do governador a partir do material enviado pela sua assessoria. Tarso Fernando Genro nasceu em São Borja, em 6 de março de 1947. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, especializou-se em Direito Trabalhista. Em 68, iniciou suas atividades de representação partidária, sendo eleito vereador de Santa Maria pelo único partido oposicionista então existente, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Foi advogado de sindicatos e associações profissionais. Tem vários livros editados nas áreas de Teoria do Direito do Estado e Teoria Política. Tem trabalhos publicados na França, Espanha, Turquia, Estados Unidos, Uruguai, México, Peru, Portugal e Itália. Cargos ocupados. Em 1988, foi eleito vice-prefeito de Porto Alegre pela Frente Popular, ocupando também o cargo de secretário de governo. Foi prefeito de Porto Alegre de 1993 a 1996 e de 2001 e 2002. Foi ministro-chefe da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em 2003. Foi ministro da Educação entre 2004 e 2005. Foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, também em 2005. Foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em 2006. Foi ministro da Justiça de 2007 a 2010. Governador do Estado atualmente, eleito em primeiro turno no pleito de 2010. Bem, o primeiro questionamento que apresentamos é sobre a questão de escolha dos conselheiros. Governador, durante o próximo mandato, abrirão cargos no Conselho de Contas, por aposentadorias compulsórias, para as vagas reservadas à escolha do governador e da Assembleia Legislativa. O SEAP, apoiado pela nossa entidade de representação nacional, a FENASTC, participa da campanha Ministro e Conselheiro Cidadão. Entendemos que o processo de escolha deve ser democrático, transparente e republicano. Não pode ser tratado como um assunto interna corporis ou de composição da base de sustentação do governo. Nas vagas de escolha do Legislativo, o processo tem que ser público, transparente e inclusivo, permitindo que os cidadãos brasileiros que preenchem os requisitos constitucionais de investidura, parcialidade mínima, idoneidade moral, conduta ilibada e notórios conhecimentos para o exercício do cargo, possam inscrever-se e ter os mesmos direitos na apresentação de seu currículo, defesa de sua candidatura, em sabatina ou oitiva perante a comissão parlamentar própria, e exposição pública dos motivos que o levam a pleitear a cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Reeleito governador, qual a sua posição sobre o tema da escolha dos conselheiros e ministros e como conduzirá a escolha do candidato à vaga de conselheiro do TCE do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul de sua responsabilidade? Em primeiro lugar, eu agradeço a deferência
da escuta dos senhores e senhoras que acompanham esta reunião. Agradeço o convite que me foi feito para participar desse diálogo novamente. Saúdo o nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado, que me honra com a sua presença, e afirmo que me sinto perfeitamente à vontade nesse debate, porque creio que tenho tido uma relação institucional de alta qualidade com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Existem pendências entre os poderes e também existe pendência entre as instituições que compõem esses poderes, que são recorrentemente colocados, ou através da voz das corporações, ou através da voz pública das autoridades que compõem esses poderes. Nesse particular aqui, não temos nenhuma impugnação à formulação que é feita. Nós defendemos a prerrogativa dos poderes na escolha dos conselheiros e temos uma abertura completa para a modificação e enriquecimento dos procedimentos dessa escolha, inclusive com a possibilidade de impugnações que possam ser feitas desde que devidamente reguladas por lei. E entendemos sim que pode e deve ser aberta a possibilidade de inscrições alternativas para serem avaliadas, no caso concreto aqui pelo Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo possa fazer uma escuta mais apurada da sociedade, visando a escolha dos conselheiros. Mas eu quero lembrar que esse tipo de procedimento ele sofre hoje uma objeção concreta do sistema político do nosso país, que gerou uma deformidade na conduta dos partidos, seja no que se refere ao sistema de alianças, seja no que se refere ao seu procedimento nos órgãos legislativos, porque, tal qual está instituído o sistema político brasileiro e também os processos eleitorais, geram muito mais uma visão de corpo dos partidos para se proteger nos processos político-administrativos posteriores do que propriamente uma vocação, vamos dizer assim, pública e republicana. Isto não é um mal que deva ser atribuído às pessoas que compõem os partidos, nem às suas direções, nem às suas posições ideológicas, que vão matizar essa deformidade de acordo com a sua visão. Mas me parece que enquanto esse sistema político persistir, essa visão de uma maior transparência e interferência da sociedade sobre os poderes, sobre o poder legislativo, sobre o próprio poder executivo, vai sofrer grandes limitações, inclusive sobre o controle que a sociedade deve ter sobre o poder judiciário, não um controle sobre a jurisdição, mas um controle sobre o funcionamento do sistema judicial brasileiro, que tem controles que são controles já que avançaram muito na Constituição de 88, mas que, na minha opinião, ainda são limitados. Mas sou favorável, sim, a uma maior publicidade, transparência, e uma relação dialógica mais profunda do Poder Legislativo na hora de decidir a indicação dos conselheiros. É importante lembrar que eu não disse na nossa introdução que todos os dados que trazemos aqui a partir do nosso relatório, do parecer breve das contas do governador, são relatórios que procuramos extrapolar o período do último mandato exatamente para tratar de temas que são mais permanentes e que o tribunal vem entendendo que precisam ser ajustados. Esse aqui não foge dessa questão. Muito bem. No relatório do parecer breve das contas do governador de 2013, a equipe de auditoria anotou o seguinte: a Receita Pública do Estado permaneceu apresentando obstáculos às ações do controle externo que tenham por objeto a análise das práticas relacionadas com a administração tributária, especialmente quanto ao exercício das competências fiscalizatórias
onde se incluem os procedimentos vinculados aos autos de lançamento realizados, às extinções de créditos tributários e ao controle sobre a concessão e fruição de benefícios fiscais e termos de acordo para liberações de créditos do ICMS exportação. Exemplificadamente, a população segue sem saber se existem ganhos, quais os ganhos de interesse público e o efetivo cumprimento das obrigações das empresas que recebem os benefícios fiscais. Reeleito governador, qual será a sua conduta frente a esse tema? Nós vivemos num cenário de completa ilegalidade e inconstitucionalidade da guerra fiscal que se trava hoje no país. Nós sabemos que existem hoje, inclusive, movimentações no parlamento para proporcionar a legalização de uma série de procedimentos que estão na base da guerra fiscal brasileira hoje, que gera uma monstruosa deformidade na federação. E o integrante do Poder Executivo, que não partir desse princípio, de que essa guerra fiscal é uma guerra, na verdade, de disputa pela renda pública, entre os entes federados, ele não vai ter condições de governar de maneira adequada. Então existe sim uma reserva de todos os estados, o nosso estado não foge à regra, sobre os mecanismos de informação e de transparência a respeito desta guerra clandestina, que só poderá ser superada através de uma pesada reforma federativa que o sistema político brasileiro atual não respondeu. Não respondeu e, na minha opinião, não responderá sem um processo político democrático que tenha uma capacidade de incidência maior, como um processo constituinte, por exemplo, que aproveite para reorganizar o sistema político e reorganizar também o sistema, o pacto federativo tributário e fiscal. Isso leva os governadores a ter determinadas reservas nessas informações, que são reservas de defesa do seu próprio Estado, não contra o Tribunal de Contas, mas em relação aos demais estados que fazem essa disputa de uma maneira concertada nacionalmente e, às vezes, com muita deslealdade federativa. Então, existem determinadas reservas, sim, nesse processo de informação. Nós achamos que isso poderá ser resolvida à medida que nós façamos uma profunda reforma tributária, reformulando o ICMS, acabando com a reserva fiscal, e proporcionando com essa reestruturação, inclusive, um rebaixamento dos impostos. Porque o que ocorre no campo fático? Nós temos uma carga fiscal alta para poder ser renunciada. E, com isso, fazer uma competição entre os estados. As alíquotas do ICMS, por exemplo, elas são alíquotas que não precisariam ter este grau de incidência sobre a circulação. Poderia ser menor. E desde que houvesse uma proibição de renúncia. Agora, o ato de renúncia é um ato de distribuição de benefícios dentre as diversas frações do capital, dos investimentos. À medida que eu renuncio a uma parte do ICMS para uma determinada empresa e não renuncio em relação a outra, eu estou tratando de forma desigual o processo de acumulação privada, com incidência sobre o território, com incidência sobre a arrecadação. Então, essa intransparência que vem no oferecimento dessas informações é uma intransparência do sistema, não é uma intransparência do governo estadual, de nenhum governo estadual. E dessa competição clandestina e inconstitucional que existe proporcionada por essa guerra fiscal. Mas eu quero desafiar que comparem o nível de informações que nós damos hoje para o Tribunal de Contas em relação aos governos anteriores. Não só em relação à nota fiscal eletrônica, mas às demais questões que não impliquem em questões de defender o Estado
em relação aos demais competidores do cenário federal. Então, enquanto essa situação de inconstitucionalidade e de ilegalidade permanecer, nós vamos continuar defendendo o estado da guerra fiscal, né? E aí fazendo uma mediação com o nosso Tribunal de Contas para que nós não façamos uma exposição, né, que nenhum Estado faz, né, desses benefícios que poderão ser daí impugnados, né, declarados ilegais no Estado, desequilibrando ainda mais a guerra fiscal que existe na Federação, e não fazendo isso em relação aos demais Estados. O tema é dívida pública e o financiamento do Estado. Novamente, a partir do relatório do parecer prévio das contas do governador de 2013, consta a seguinte anotação. Com superávites primários acumulados nos 4 anos de gestão de 2007 a 2010, foram poupados cerca de 6,3 bilhões de reais, enquanto nos 3 anos da atual gestão, 2011 a 2013, a economia foi de 2,9 bilhões. Em 33 anos, de 1971 a 2003, o Estado apresentou déficits primários. Isso explica a formação de uma dívida que em 28 anos, entre 1970 a 1998, que é o ano do acordo geral, foi multiplicada por mais de 27 vezes, tomados os valores constantes. Considerando-se o quadro histórico apresentado, não obstante a queda em 2012 e 2013, foi significativa a poupança efetuada com superávites primários a partir de 2004, embora só tenha sido possível por causa do aumento da receita, da contenção de despesas e de investimentos e do não cumprimento anual de mais de 2 bilhões com as vinculações constitucionais. Segue o relatório. O peso do pagamento da parcela intralimite da dívida contratual custou aos cofres do Estado, em 2013, 2,57 bilhões de reais. Apesar desse sacrifício, o estoque dessas obrigações superou 50,3 bilhões, sendo que a conta resíduo, que traduz o montante não amortizado em face do limitador de 13% da receita líquida real, somou 21,6 bilhões em números de 31 de 12 de 2013. Esse quadro, que não é apenas do Estado do Rio Grande do Sul, tem mobilizado entes da Federação e setores da sociedade para que a União revise os critérios de indexação do contrato de renegociação de 98. A mobilização nacional resultou na apresentação do projeto de lei complementar 238 de 2013, em tramitação no Congresso Federal. Caso aprovada pelo Legislativo Federal, por força de seu artigo 4, a atualização do principal contrato do Estado, hoje vinculada ao IGPDI mais taxa de 6% ao ano, passará a ser pelo IPCA, acrescido de taxa de 4% ao ano. Caso a taxa Selic ofereça uma variação inferior, será automaticamente utilizada, deixando de considerar o IPCA acrescido daqueles 4% ao ano. Esse projeto contribui para que o Estado do Rio Grande do Sul possa liquidar a dívida contratada com a União no prazo original de 30 anos, que se esgota em 2028. No entanto, não resolve nossos problemas imediatos, mantendo o nível de desembolso atual. Nos últimos anos, foram tomados empréstimos para a reestruturação da dívida com o BID, em 2008 e 2010, que totalizaram 1,9 bilhão de reais, e ingressaram valores classificados como investimentos, em 2011, 12 e 13, que totalizaram 1,7 bilhão de reais. Desse modo, revela-se a ampliação de espaço para novos endividamentos. Além disso, mantém-se a relação de ingerência da União sobre nossas finanças através dos planos de ajustes fiscais pactuados regularmente e não diminui o fluxo anual da sangria de nossos recursos em direção ao sistema financeiro através do orçamento da União, que se dá por força do artigo 12 da Lei Federal 94/96 de 97, que determina o uso integral dos valores repassados pelos Estados à União para o pagamento daquela dívida federal. Os movimentos sociais têm defendido o refazimento desses contratos com a aplicação do IPCA como indexador da dívida
mas retroativamente, ou seja, desde o nascimento do contrato, não apenas daqui para frente, como consta no projeto em discussão no Congresso Nacional, sem a cobrança de juros, que nada mais é do que o lucro sobre o capital emprestado, procedimento inaceitável na relação entre entes da federação, e a revisão do limite de comprometimento da receita líquida real, que hoje está em 13% para 6%. Mais de 120 entidades reunidas em Brasília, na OAB Federal, em 15 de maio de 2013, entre elas o SEAP, assinaram um manifesto nesse sentido. Reeleito governador, qual será a sua posição a respeito do tema? Essa é a pergunta fulcral, né? É a pergunta fundamental, porque dela derivam todas as demais questões. Né? Dela se originam, né, todas as questões que o Estado tem que enfrentar daqui para adiante. Então, vou me permitir fazer uma análise da questão da dívida em geral, né, e, a partir daí, responder ao questionamento que foi feito. Não há divergência no nosso meio, inclusive entre os candidatos, e me parece que também entre os candidatos e o próprio Tribunal de Contas e outras instituições, a respeito do diagnóstico sobre a situação financeira do Estado. A diferença que existe é o que fazer desse diagnóstico, como enfrentá-lo, né, para retirar o Estado dessa situação de endividamento crônico e de baixa taxa de investimento com recursos próprios. As divergências aí ficam manifestas, inclusive, nas respostas que os candidatos têm dado a respeito dessa questão. Tem a posição, né, que diz que vai entrar na justiça, a dívida já está judicializada, tem várias ações de outros estados sobre isso. Tem outra posição que diz que vai terminar com os CCs, e daí vai ter condições para fazer o Estado funcionar de maneira mais adequada. Não sei se vai terminar com os CCs do Tribunal de Contas também, do Poder Legislativo, né? Ou se só os CCs do Poder Executivo. Se terminar com os CCs do Poder Executivo, vai ter uma influência espetacular, vai ser 0,2% da folha de pagamento. E tem outras posições que dizem que, né, vão lutar para sair da dívida. Todas as posições têm o seu mérito, mas nenhuma delas enfrenta a realidade desse diagnóstico e como desenvolver uma política de transição em direção a outra situação. De onde vem essa dificuldade? Essa dificuldade vem do seguinte: tal qual está posta a questão da dívida hoje, os estados e as cidades endividadas ajudam a União a financiar o resto do Brasil. Então, como os estados pesadamente endividados, 5 ou 6 estados, né, hoje, os mais pesados, são 180 municípios, portanto, uma minoria de municípios e estados, esses estados e municípios dificilmente conseguem compor na federação, por dentro de todos os partidos, inclusive, uma coalizão política forte, capaz de dar sustentação para qualquer presidente, não é representativo, para qualquer presidente, dar uma solução estrutural, porque esses estados são vítimas da dívida que ajudam a financiar a União. Como é que ajudam a financiar a União? À medida que nós pagamos juros e serviços superiores a os juros e serviços que a União paga para captar recursos com as suas letras no mercado financeiro mundial, na verdade a dívida está financiando a União, porque a União pega um dinheiro mais barato e nos cobra um dinheiro mais caro. Essa é uma consequência estrutural da situação da dívida. Mas tem uma consequência política. É que, para os demais estados, é irrelevante que a questão da dívida seja solucionada com esta profundidade que propõe a pergunta. E eu estou plenamente de acordo. Eu acho que esta aqui seria uma boa solução. O problema é como conseguir uma maioria política para dar sustentação a um presidente que queira fazer isso.
Um presidente que diga, bem, eu vou solucionar a questão da dívida nesta direção ou noutra direção, e a partir daí esse presidente tenha respaldo para fazer essa transformação, essa reestruturação contratual dos juros do serviço da dívida, dando a ela um curso, eu diria, mais razoável em relação aos estados endividados. Nós estamos vinculados a contratos de 15 anos atrás que nos legaram a uma situação dramática, uma época de escassos recursos para investimento, inflação alta, juros altos, falta de prestígio dos nossos papéis no mercado global. Você renegociou a dívida como ela está hoje. E aí não é uma questão de avaliar se houve mal intenção, não, eu até acho que não houve má intenção, mas era uma situação estrutural da economia brasileira completamente diferente. Então, é verdade que naquela oportunidade um conhecido jornal aqui do Rio Grande do Sul publicou na primeira página que a questão da dívida estava solucionada. Publicou Istambul. A coragem do governo Brito solucionou a questão da dívida. A partir de agora, o Rio Grande do Sul se livrou da dívida, estava se livrando de funcionários naquela época também, com o PDV, estava se livrando das funções públicas do Estado. Então estava tudo resolvido. Fraude informativa e erro conceitual elementar. À medida que a economia do país começou a melhorar, começaram a declinar os juros, o Estado retomou a sua capacidade de financiamento no mercado financeiro global, a situação se tornou uma situação dramática. Então, dificilmente nós hoje teríamos condições políticas para manter, para fazer aprovar um projeto dessa natureza, que eu concordo com ele. Qual é a solução que nós estamos encaminhando? Nós, que temos o mesmo diagnóstico dos nossos adversários, estamos dizendo o seguinte: nós estamos fazendo uma proposta de transição, que tem alguns degraus. O primeiro degrau é recuperar as funções públicas do Estado, para o Estado ter capacidade de atrair investimentos privados e públicos para fazer o Estado crescer, e assim crescendo a receita. Segundo, ter a capacidade de, através de um mecanismo já negociado, já consertado, abater 15 bilhões da dívida aproximadamente hoje. Repito, abater pela primeira vez na história da dívida, abater 15 bilhões da dívida e utilizar parcialmente esse abatimento para, mantendo a dívida um pouco rebaixada, contratar investimentos das agências financeiras nacionais e internacionais na medida necessária para fazer o Estado andar. Criar uma mobilização social, empresarial, institucional, para que nós possamos continuar crescendo o dobro do Brasil. Então, se o Brasil crescer 2,2% no ano que vem, nós crescemos 4,4%, 4,5%. Então, além de atrair investimentos, proporcionar um crescimento que abranja toda a cadeia produtiva, toda a base econômica rica e diversificada do nosso Estado. E, a partir da aprovação desse projeto da presidenta, em novembro, iniciaram uma nova batalha no ano subsequente, que é rebaixar o pagamento mensal dos juros de serviços. Hoje nós levamos para a União, ajudando a financiar os outros estados, 13% da receita líquida. Nossa pretensão, nossa avaliação é que, se baixar para 9%, já é um respirador extraordinário e uma boa transição em relação a 2028. Então, essa é a nossa estratégia. Ela vai dar certo ou não? Depende da nossa capacidade política de implementá-la. Mas até agora eu não vi nenhuma outra proposta que nos permita ter sucesso. Por exemplo, se nós tivéssemos base parlamentar e política para aprovar esta proposta aqui, ela seria a proposta ideal. Só que eu acho que não é. Não temos condições hoje para chegar. Já foi uma dificuldade brutal. Contra a área econômica do governo, nós conseguimos fazer o acordo que a presidenta confirmou aqui, e que a presidenta apoiou, fazer o acordo para a votação em novembro do PLC 238.
Então esta é a situação que o Estado está atravessando, né? Tem uma outra posição, né? Um candidato que diz que não vai pagar a dívida. Não vou pagar a dívida, né? Vou fazer uma auditoria e vou suspender o pagamento. Ele não sabe, ou não quer informar, que se ele deixar de pagar a dívida, o Estado quebra, o Estado afunda. Porque nós não recebemos mais nenhum recurso da União, nenhum convênio, nenhum fundo de participação do Estado, nada, o Estado para, né? Isto é uma retórica, né? É uma mera retórica esquerdista para causar impressão, né? Numa rebelião contra a dívida que todos nós achamos que é injusta e que tem que ser reestruturada. Então, nós tivemos a solidariedade da presidenta. Este projeto foi um projeto produto de uma negociação que nós, inclusive, coordenamos nacionalmente e chegamos a um ponto de acordo como primeiro passo, né? Se nós pudermos avançar mais no ano que vem, vamos avançar mais, né? E acho que o segundo passo deve ser, sim, a redução das prestações mensais. Acho que essa questão da dívida tem que ser tratada com muita seriedade e muita responsabilidade, porque não é uma questão nacional. Isso é uma questão da relação do Brasil com a economia financeira globalizada. Então, como nós vamos sair desta tutela que o capital financeiro exerce sobre os estados em geral, sobre o Estado brasileiro em particular, e, consequentemente, sobre a dívida pública, que é o que é um dos grandes alimentadores da especulação financeira global, é uma questão, ao mesmo tempo, interna e externa, porque essa dívida está conectada, né, com o mercado financeiro global. Então, ou nós desenvolvemos uma política de enfrentamento com transição, com maioria política, com sustentabilidade, ou então assumimos o risco na Argentina, por exemplo, né, que tomou atitudes, né, que nem eram tão radicais, que foram aceitas, inclusive, na época, pelo mercado financeiro, e que agora estão sendo castradas pela ausência de soberania sobre a gestão da própria dívida, né, que é uma situação dramática que os nossos irmãos argentinos estão enfrentando. Então, esta é a minha resposta para essa questão de alta complexidade. Sobre o tema presidência pública, também questões destacadas a partir do relatório do parecer prévio das contas do governador de 2013, aparece a seguinte colocação. O governo estadual é o responsável único pelo pagamento dos atuais proventos dos servidores, em regime chamado de repartição simples, representando atualmente a principal variável de desequilíbrio estrutural das finanças do Estado. Em 2013, faltaram 6,5 bilhões para a cobertura total das despesas do RPPS. Para os servidores que ingressaram a partir de 18 de julho de 2011, foi criado o Fundo Previdenciário de Capitalização, chamado Fundo Prévio, cuja alíquota de contribuição patronal é de 13,25%, igual à do servidor, aplicada a partir de abril de 2013. Assim, com o aumento do número de inativos, haverá necessidade de ampliar o aporte de recursos para a cobertura do RPPS, entendida que se trata de uma obrigação do Estado. Reeleito governador, o senhor visualiza alguma fonte de financiamento? Qual política de enfrentamento desse tema será adotada no seu governo? Eu acho que esse primeiro passo que foi dado também foi um passo muito difícil, né, que foi a criação do Fundo Prévio e o aumento da alíquota. Mas nós temos outros mecanismos que nós temos que explorar. Um deles é a melhoria do fluxo de processo para compensação previdenciária, com prévio, né, que nós já estamos trabalhando e que pode ser uma fonte razoável de financiamento no próximo período. Nós achamos que essa mesa conjunta dos três poderes, né, coordenada pela Casa Civil, para buscar novas alternativas, é um bom estímulo também. É uma boa metodologia de fazer uma composição para esta questão do financiamento das aposentadorias. E nós temos que também nos unir, né, a partir
desta mesa e na relação com os outros estados para incidir sobre o governo federal nessa questão. Né? Eu acho que dificilmente nós teremos uma solução particularizada para o estado do Rio Grande do Sul. Em relação a como isso aí vai ser processado, tem que ser uma posição concertada entre os três poderes. Né? Nós tivemos no ano passado, se não me equivoco, um déficit, nós temos hoje um déficit previdenciário acumulado até o governo da governadora Ieda de 24 bilhões 315 milhões. No nosso governo, são valores constantes, né, corrigidos. No nosso governo, nós temos um déficit já acumulado de 26 bilhões 978 milhões. Para que vocês tenham, e vocês tenham, apenas estou relembrando, né, uma visão de como isso aí se insere nas finanças do Estado, eu devo lembrar que nós temos um pagamento da dívida no governo Ieda de 11 bilhões 67 milhões, e no nosso governo 12 bilhões 370 milhões. Os precatórios no governo Ieda foram pagos 153 milhões. Não sei como é que ela conseguiu pagar tão pouco, acho que não tinha ainda os efeitos da Lei Brito de maneira intensa, né, como tem agora, que foi aquele aumento que o governador Brito deu e depois não honrou. No nosso governo nós pagamos de precatórios 1 bilhão 714 milhões. As requisições de pequeno valor no governo Ieda foram 1 bilhão 43 milhões. No nosso governo, 2 bilhões 736 milhões. Para isso, nós tivemos, para financiar o Estado, para poder chegar aos 12% na saúde, nós tivemos que lançar mão dos depósitos judiciais dentro do limite que a lei nos permitia. No governo Ieda, ela lançou a mão até o limite de 1 bilhão 210 milhões, nós já chegamos a 6 bilhões e 41 milhões. E vamos continuar usando os depósitos judiciais dentro do limite que a lei nos permite, porque isto é fundamental para nós chegarmos aos 12% da saúde. E se nós não chegarmos aos 12% da saúde, nós trancamos todos os repasses da União. E, portanto, o Estado fica imobilizado, né? Com o trancamento, né? Com o não cumprimento da norma constitucional já regulamentada que determina os 12%. Então, a situação financeira do Estado é uma situação, né, grave do ponto de vista estrutural, não só em relação à questão do financiamento das aposentadorias, como também em relação aos demais compromissos que o Estado, né, assimilou ao longo desses últimos 30 anos. O que nós temos que ter é uma política de administração dessa crise e de transição em direção a 2028. Uma política, portanto, que dê uma perspectiva, que reverta as expectativas em relação à dívida. Dentre as quais, né, as negociações da situação previdenciária, as soluções que nós temos que dar, já está, né, o fundo prévio já está aprovado, portanto, já existe uma solução de longo prazo, né, de médio prazo, nem tão longo na história, já apontada, porque os funcionários que entraram a partir da aprovação dessa lei já estão, né, necessariamente inscritos na sua futura regulamentação, e temos que administrar, né, as demais dívidas em direção a 2028. Né? Eu não vejo outra forma de fazer a não ser adotando esta postura de administrar a crise buscando saídas, né? E não de mobilizar o Estado, né, de uma maneira que reduza as funções públicas do Estado e rebaixe as nossas possibilidades de crescimento. O próximo tema é sobre saúde pública. No relatório do parecer breve, constam as seguintes considerações. Os gastos em saúde devem ser avaliados perante a Constituição Federal, Emenda Constitucional 29 de 2000, onde estabelece um mínimo de 12% da receita líquida de impostos e transferências a serem aplicados em saúde, e a Constituição Estadual, Emenda Constitucional 25 de 99,
quando se define um mínimo de 10% da receita tributária líquida a ser aplicada em saúde. Devido à normatização trazida pela Lei Complementar 141 de 2012, aplicada a partir de 2013, os colegas dividiram a análise em dois momentos, até 2012 e a partir de 2013. Até o exercício de 2012, sem o acréscimo dos gastos da Corsan, em nenhum exercício da série analisada, tomando-se o período de 2001 até 2012, portanto, em nenhum momento daquele período foi atingido o índice mínimo exigido na Constituição Federal de 12%, apesar do crescimento observado, que resultou no índice de 9,66% em 2012, quando em 2011 e 2010 havia sido em torno de 8%. Em 2013, verificou-se novamente elevação dos gastos em saúde, principalmente em outras despesas correntes e em investimentos, aproximadamente 650,9 milhões de reais, alcançando 2,8 bilhões de reais, correspondendo a 12,89% da receita líquida de impostos e transferências. Com relação ao mínimo de 10% da receita tributária líquida, como determina a Constituição Estadual, esse índice foi cumprido pela primeira vez em 2012, alcançando 10,52%, e em 2013 somou 13,41% da receita tributária líquida. A partir de 2012, de 2013, ficou determinado pela Lei Complementar 141 de 2012 que as despesas com a Corsan, referência a saneamento, não compõem mais a apuração do mínimo constitucional em saúde. Todavia, para aquelas classificadas no grupo pessoal e encargos sociais, constatou-se o aproveitamento de despesas tidas como controversas, que no entendimento do próprio Poder Executivo são vedadas pela referida lei complementar, a qual, por sua vez, estaria ferindo princípios constitucionais. Excluídas tais despesas, pelo princípio da prudência, o percentual alcançado seria de 9,15% da receita líquida de impostos e transferências e 9,9% da receita tributária líquida. Os valores destinados para as vinculações constitucionais têm sido inferiores aos mínimos estabelecidos na Constituição Estadual. Na saúde, excluindo-se pelo princípio da prudência as despesas tidas como controversas, quais sejam as contribuições patronais ao IP, os proventos dos inativos da Secretaria da Saúde e os gastos administrativos da Secretaria da Saúde e de outros órgãos que atuam diretamente nessa área, teriam faltado recursos no montante de 650,4 milhões de reais, considerando o mínimo exigido pela Constituição Federal e 20,9 milhões na exigência da Constituição Estadual. A área técnica da Casa segue estudando o posicionamento a ser adotado para 2014 a respeito das já descritas despesas controversas, uma vez que para 2013 foi considerado cumprido o índice constitucional de 12%. Pois bem, reeleito governador, qual será a sua política para reverter esse quadro? E mais, quais seus compromissos em relação ao tema da saúde? Bem, essa questão dos 12% da saúde está inscrita também nesta crise estrutural, né, financeira do Estado que nós estamos lidando. Estamos lidando e apresentando uma perspectiva, né, de transição de médio a longo curso, dependendo das expectativas que você tenha em relação a 2028. Né. Mas aqui nesta pergunta está embutida uma outra questão, né, que é a análise técnica. Né. Esta visão de análise técnica, ela é uma visão incompleta, né, a respeito das questões que os tribunais administrativos e os próprios tribunais judiciais enfrentam, né, cotidianamente. Né. A técnica, né, não é a base através da qual se conforma uma ideia do direito, uma ideia jurídica. Ela é um elemento importante, né? Mas a completude, a integração de um pensamento jurídico sobre determinado tema, ela é ao mesmo tempo técnica e é também uma implementação política, né? De uma política do Tribunal, do Poder Judiciário, de uma política do Tribunal Administrativo. Isto por quê? Porque o fato é sempre superior à norma.
quando o fato se torna um fato reiterado, repetitivo, a norma cede ao fato. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Kelsey que diz isso, né? É o De Veare que diz isso quando fala na força normativa do fático. Então, os tribunais que têm responsabilidade, como um Tribunal de Contas do Estado, ou o Supremo Tribunal Federal, um Tribunal de Justiça, quando decide uma questão dessa natureza, ele não decide apenas tecnicamente, porque é uma decisão que vai ter um processo, né? Um conjunto de consequências na sociedade, que o pensamento tem que ser integrado pela técnica e pela política, né? Que está inscrita em determinadas concepções filosóficas do direito, né? Então, a interpretação que o tribunal está dando aqui é uma interpretação de Estado, uma interpretação justa, uma interpretação adequada, né? Se nós fôssemos simplesmente aplicar uma técnica discursiva para analisar uma norma, todos os tribunais, todos os estados aqui do Brasil já teriam sido, né, objeto da intervenção do Supremo Tribunal Federal, por não pagamento de dívidas, por exemplo. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal se pergunta, bom, eu vou interferir lá, eu vou nomear um interventor no Estado, daí eu vou botar uma maquininha para imprimir o dinheiro? Não, então eu não vou intervir, eu vou fazer uma mediação, né, desta norma e vou interpretá-la de acordo com, né, a resistência que os fatos opõem à aplicação da norma apenas como uma norma de caráter técnico, né? Então, a nossa posição é que a interpretação que nós estamos dando é uma interpretação razoável para a situação do Estado e até certo ponto heróica, né? Porque nós temos a coragem de ir buscar no temporal judiciais os valores para praticamente dobrar os investimentos em saúde aqui no Estado do Rio Grande do Sul, né? E com a concepção técnica, né, e de política judicial administrativa adotada pelo tribunal, já há uma consideração, inclusive, que nós passamos 12%. Então, né, eu acho que a gente tem que ter prudência, né, nesta avaliação meramente técnica dos fatos jurídicos e dos fatos político-administrativos, porque isso aí dispensaria o sujeito, dispensaria o intérprete, dispensaria o administrador, né, e a administração pública seria apenas uma máquina de produzir normas e de produzir decisões meramente técnicas originárias dessa norma. Bem, vamos passar ao último questionamento. Ele se refere ao fomento à educação e à pesquisa científica e tecnológica. Novamente, a partir do relatório, do parecer prévio das contas do governador, consta o artigo 236 da Constituição Federal determina que o Estado deverá destinar, no mínimo, o equivalente a 1,5% da receita líquida de impostos próprios à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, para aplicação no fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. As condições e periodicidade dos repasses, assim como o gerenciamento e o controle democrático das dotações previstas, foram disciplinados pela Lei Complementar Estadual 9103 de 1990. No ano de 2013, a receita líquida de impostos próprios foi de 20,8 bilhões. Portanto, o valor da aplicação mínima no fomento à educação e pesquisa científica e tecnológica corresponderia a 312,6 milhões. Com base na despesa liquidada total, a aplicação no ensino e fomento à pesquisa científica e tecnológica correspondeu a 28,8 milhões, representando 0,14% da receita líquida de impostos próprios, deixando de atingir o limite mínimo estabelecido no artigo 236 da Constituição Estadual, o que equivale a uma aplicação a menor de 283,7 milhões. A equipe de auditoria acrescenta ainda que se observou um crescimento significativo dos gastos nos exercícios de 2010 a 2012 e uma redução no montante aplicado em 2013, constatando-se que em nenhum exercício da série analisada, de 2006 a 2013, o percentual mínimo foi alcançado. Reeleito governador, qual será a política adotada para dar cumprimento a esse comando constitucional? Mais uma vez, a análise técnica, né, do tribunal, feita por servidores competentes, como vocês, está correta, né? Só que ela não resolve a questão prática, né, relacionada com os recursos para a área de ciência e tecnologia.
nós interrompemos o processo duro de desestruturação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da FAPERGS. Nós retomamos e recompusemos os programas que instalam os polos tecnológicos e instituímos, através do programa ES Tecnólogo, um conjunto de recuperação e de reforçamento de parques e de incubadoras aqui no Rio Grande do Sul. E chegamos a um processo de captação do recurso do governo federal histórico, foi 1.526%, aproximadamente. Estou correto hoje? Acima, é isso, da captação de recursos de convênios do governo federal, dentre eles, né, destinados à ciência e tecnologia. E só em ciência e tecnologia nós aplicamos 6 vezes mais do que o governo anterior. Então, eu repito, a apreciação feita pelos técnicos que fizeram esse levantamento está correta. Mas é impossível cumprir, né, imediatamente com este percentual determinado pela norma, sob pena, né, de, daí, em cumprindo todos os percentuais determinados, o Estado parar. O Estado não ter condições de fazer mais nada, não ter condições de funcionar. Você quer pagar os seus servidores em dia, ou recuperar, né, por exemplo, as carreiras, e recuperar o arroz salarial que foi implementado. Então, mais uma vez, né, nós temos que inscrever essa questão dentro de uma política de transição em direção a 2028. E à medida que formos reestruturando a dívida, aumentando a arrecadação, ir aumentando processualmente esses percentuais. Né? Mas também avoco, né, que é a lembrança de vocês de que é um setor em que nós recuperamos assim, dramaticamente, né, o desfinanciamento que essa parte das políticas públicas se encontrava em relação ao governo anterior. Portanto, eu não impugno, né, o levantamento técnico que foi feito, muito pelo contrário, eu acho que ele está correto e oponho a ele simplesmente o início, mas profundamente, o início dessa transição em direção a um total refinanciamento do nosso sistema, né, de desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. Eu gostaria de deixar um espaço aí de uns 5 minutos para o senhor fazer suas considerações finais. De pronto, já agradecendo a presença, né, e lembrando que ainda essa semana, na sexta-feira, nós teremos a presença da candidata Ana Amélia Lemos também aqui conosco para responder esses mesmos questionamentos. Governador, muito obrigado. O senhor fique à vontade para... Eu quero agradecer essa oportunidade e apenas fazer uma lembrança final, né, que nessa reunião é uma reunião de quadros do Estado de alta responsabilidade e que tem demonstrado, em geral, muita seriedade, muita responsabilidade no tratamento das questões públicas. Né? Nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje no âmbito de uma dupla crise, né? Que eu acho que as pessoas de pensamento, de responsabilidade pública como nós que estamos aqui, nós temos que fazer um esforço para compreender. Né? E eu digo fazer um esforço que ninguém tem a varinha mágica para desatar esses dois nós que eu vou falar. Primeiro, nós estamos no limiar, na possibilidade de uma decadência do projeto democrático moderno, não somente aqui no Brasil, mas em todos os países democráticos do mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o capital financeiro, em geral, capturou o Estado, os Estados em geral, e agora está passando a capturar a política. À medida que se completa esse cerco de captura do Estado e transformar o Estado, os Estados democráticos em geral, em pagadores da dívida pública e da especulação, porque dívida é uma coisa, especulação é outra, né? Nós sabemos. Né? Há um segundo passo, que é a captura da política. Ou seja, mostrar, né, para a sociedade em geral que as saídas não são saídas políticas, né? Como está ocorrendo hoje dramaticamente nos países europeus, né, que estão aplicando medidas duras, heterodoxas, para desmontar
conquistas importantes da social-democracia em países que têm, na juventude, por exemplo, 45% de desemprego, né? Que é a Espanha, para dar um exemplo, e 26% de desocupação da força de trabalho. Então, isso é um repto. Não é um repto somente para a esquerda, que é a facção que eu componho, né, no espectro geral. É um repto para todos os democratas de todas as posições. Porque à medida que as funções públicas do Estado forem anuladas pelo respeito sacro à dívida especulativa, né, o Estado vai se deteriorar e a política, né, que permite a funcionalidade regular do Estado dentro do projeto democrático moderno, ela vai se extinguindo. E aí o socorro será uma resposta autoritária, fática do Estado, meramente tecnicista, extinguindo a política, né, das grandes decisões sobre um projeto de futuro. Uma segunda crise, né, ela está relacionada com a subjetividade das pessoas no Pacto Democrático Moderno, que é o fato de que as pessoas hoje estão vacinadas contra qualquer diálogo político que exija delas algum tipo de sacrifício, algum tipo de comportamento em benefício do conjunto. Isso está refletido, né, numa postura de uma grande parte da sociedade civil, de que eu cuido da minha vida e do meu futuro e o resto que cuide de si. E o Estado não precisa desenvolver política de proteção social, porque essas pessoas que precisam dessas políticas me são estranhas. Isso a gente vê até, né, numa rebelião que existe em determinados setores da classe média, pelo acesso em que determinadas camadas populares passam a ter a determinados bens e serviços públicos como se eles fossem estranhos à sociedade. E isto eu já assisti, né, por exemplo, em aeroportos, profunda irritação de pessoas, porque as pessoas que tomam o avião estavam abrindo um lanche que trouxeram de casa para se alimentar, né, certamente fazendo uma viagem de férias, uma viagem subsidiada por programas, né, de turismo dos estados que existem hoje em todo o país. E essa fragmentação do corpo da sociedade civil dá espaço a um controle dos corações e das mentes das pessoas através de um supremo elaborador da cultura política e da agenda política da nação. São os meios de comunicação monopolizados, né, e que formam a opinião pública contra os partidos, contra a política e contra políticas de coesão social mínima, né, como é hoje alvo, por exemplo, né, o alvo de ataque o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, que tem, obviamente, muitas imperfeições e muitas necessidades, né? Não me parece que os nossos políticos estão esquecendo de dizer que nós temos um sistema público de saúde muito melhor, por exemplo, que nos Estados Unidos, onde as pessoas podem morrer na frente de um hospital e o hospital tem o direito de não atender, né? Então, são essas questões que diz respeito à questão democrática que eu deixo aqui também para vocês como lembrança, agradecendo a generosa atenção de todos. Muito obrigado.